Olá, aqui é o professor Rogério Bilibil, canal Professor Bilibil Responde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a colonização do Brasil, num aspecto que é bastante hipotético, mas que frequentemente ele é citado, frequentemente são feitas comparações. Ou seja, se o Brasil não tivesse sido colonizado pelos portugueses, nós teríamos um Brasil diferente? E quando se faz essa comparação, quase que sempre se cita a colonização inglesa, né, que teve o seu maior expoente na América do Norte, como um modelo de colonização que seria mais adequado ou que traria um desenvolvimento maior do que o modelo adotado aqui no Brasil pelos portugueses. Até que ponto a gente pode fazer esse exercício, que é um exercício de imaginação, né, por óbvio? Bom, para a gente trabalhar um pouquinho esse tema, né, eu acho que a gente precisa, primeiramente, dizer o seguinte: colonização é um processo que é benéfico para quem o executa, para quem está no comando. Tanto é verdade que alguma rara exceção de um território muito pequeno, de uma ilha, né? O Canadá é um país um pouco diferente nesse aspecto, por ainda estar vinculado à Inglaterra, mas o Canadá possui autonomia, elege os seus representantes e tudo mais, mas todas as ex-colônias buscaram a sua autonomia, cada um à sua maneira, cada um dentro do seu contexto. Então, se colonização realmente fosse um sistema, né, viável, né, as colônias estariam aí até hoje, não teriam buscado a sua autonomia. Então, é preciso que a gente reforce esse ponto. A colonização não é algo que seja bom para quem é colonizado. Isso seria, de repente, falar o óbvio, mas é bom que a gente diga isso, por quê? Porque a ideia aqui é fazer a reflexão sobre comparações sobre tipos de colonização. Então, antes de comparar, né, as propostas de colonização, é bom que a gente diga isto, que colonização só é boa para a metrópole, não para a colônia. Mas, enfim, aí nós temos no continente americano, basicamente, né, assim, pensando na maior extensão territorial que foi ocupada, como eu falei anteriormente, a colonização britânica na América do Norte, né, um pouco a França também, mas mais a colonização britânica, a colonização espanhola, que praticamente é do México à Argentina, né, e a colonização portuguesa no Brasil. E aí o resto são pequenos territórios aí, né, mas grosso modo são esses três modelos, né? O modelo espanhol e o modelo português têm bastante semelhanças, tem algumas pequenas distinções, obviamente, mas são bastante semelhantes, né? E o modelo britânico, que é um pouco diferente, e que talvez por isso, né, suscite esta comparação. Mas, na verdade, no que o modelo britânico difere, né, do modelo, vamos dizer assim, ibérico, né, que seria o modelo luso-espanhol? Ah, bom, nas colônias britânicas na América do Norte, houve uma maior liberdade de se fazer alguns empreendimentos, pequenas indústrias, um comércio local. Né? A colonização brasileira, a coroa portuguesa era muito rígida nesse sentido. Né? Ela não permitia absolutamente nenhuma atividade que ela julgasse que poderia comprometer os seus interesses. Tanto é verdade que só na metade do século XVIII foi que Portugal permitiu ao Brasil ter pequenas manufaturas siderúrgicas, né, para que o Brasil pudesse fabricar aqui ferramentas para extrair o ouro. Né, ou seja, porque interessava aos portugueses a extração do ouro, se permitiu isso. Né, mas a coroa portuguesa sempre foi muito rígida sobre qualquer atividade que pudesse ser feita no Brasil, salvo aquelas atividades que a coroa entendia que seriam do seu interesse, né? Como, por exemplo, a extração do pau-brasil, o fabrico do açúcar, né? Depois, então, o ciclo do ouro como as principais atividades, mas houve um sem número de outras pequenas atividades, mas sempre muito controladas pela colônia. Então, talvez esse seja o grande argumento, né,
né, que faz as pessoas imaginarem que se o Brasil tivesse sido colonizado pelos britânicos, talvez nós fôssemos uma potência como os Estados Unidos, né? Bom, gente, isso é um exercício de futurologia, né? Como a gente sempre diz em discussões históricas, o C não joga no time da história. Porque nós teríamos que voltar no tempo, aplicar um outro modelo colonizador e ver o resultado. A história não é um laboratório para se fazer isso. Os Estados Unidos são o que são porque foram colonizados pelos britânicos, ou os Estados Unidos são o que são porque tomaram decisões no seu processo de independência e no seu processo de expansão ao oeste e no seu processo de construção como uma nação diferentes do Brasil? Ou seja, nós estamos aí na iminência de 200 anos de autonomia. O que nós fizemos com esta autonomia? Então, será que não é essa a razão de existir diferença entre o nível de desenvolvimento do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, de outros países? Então, eu acho que o melhor seria se o Brasil tivesse brotado como uma nação independente de qualquer movimento colonizador que pudesse ter vindo ao Brasil. Os portugueses deixaram aqui as suas marcas, tanto positivas quanto negativas, mas é bom lembrar que nós temos 200 anos de autonomia e que já poderíamos ter feito, né, um desenvolvimento diferente daquele que nós optamos por fazer. Então eu não acho, né, para responder a pergunta, que o Brasil estaria melhor ou pior. O Brasil seria diferente e seria muito difícil avaliar de que forma o Brasil estaria. É certo que uma maior liberdade de comércio interno e uma maior liberdade de uma indústria, ainda que para os padrões da época, poderia ter sido mais positivo para o Brasil na época? Sim, dá para supor isso. Mas daí a dizer que com essa diferença nós seríamos um país comparável aos Estados Unidos, aí são muitos outros fatores históricos que estão envolvidos. Eu acho que o importante dessa reflexão é nós brasileiros olharmos para nós mesmos e perceber, nós temos muito que fazer pelo nosso país, não só pela gente mesmo, mas pensar coletivamente, pensar como uma sociedade, pensar como uma nação. E esse tipo de comparação serve, então se tem países mais desenvolvidos no mundo, e o Brasil é um país continente, que tem os recursos para se desenvolver, então eu acho que é uma obra do povo, né, do Estado, da sociedade, do setor privado, né, de fazer esse desenvolvimento. Então, para que essa reflexão, né, sirva para isso, para a gente pensar no que fazer com o nosso país. Então, eu não acho que se fôssemos colonizados pelos ingleses, nós seríamos uma potência como são os Estados Unidos hoje. Isso não se explica tão somente pelo fator da colonização, né? Vamos pensar, né, que com conhecimento, com respeito ao outro, com diversidade, aí sim é que se desenvolve um país. E é essa a nossa tarefa, né? Então, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos e, principalmente, mande sugestões para que a gente faça um debate e a gente se aproxime de você. Valeu?